Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 1 Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. O rei Salomão reinava sobre todo Israel, e estes eram os seus principais chefes: Azarias, filho de Sadoc, sacerdote; Eliorefe e Aias, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, arauto; Banaias, filho de Joiada, chefe do exército; Sadoc e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos prefeitos; Zabude, filho de Natã, sacerdote familiar do rei; Aizar, prefeito do palácio; Adorã, filho de Ábida, chefe da corveia. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor ministrava muito forte para mim é que mesmo tendo ou achando que tem muita sabedoria e muita inteligência, precisamos das outras pessoas. Mas são pessoas que têm o mesmo segmento que o nosso, o mesmo caminhar, ou seja, indo na mesma direção, seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, pagando preço, né? E aqui, obedecendo as leis e os mandamentos. Salomão foi-lhe concedido por Deus muita, mas muita sabedoria. E a sabedoria dele não teve ninguém que se igualasse a ela, nem antes, nem durante, nem após a morte de Salomão. Não existe ninguém que tenha uma sabedoria a qual foi a de Salomão. Então aqui, mesmo Salomão, tendo muita sabedoria dada por Deus e muita inteligência, ele precisava das outras pessoas. E assim somos a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Não ache que caminhando com nosso Senhor existe carreira solo. Não existe super cristão. E tem muitos irmãos e irmãs que acham que a vida é conduzida assim, não precisando de ninguém. Este é e está sendo o seu maior erro. Por quê? Salomão aqui, ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. Por quê? Quando deixamos de seguir as orientações de Deus, quando deixamos de seguir o seu reto e santo caminho, quando deixamos de observar as suas leis e os seus mandamentos, começamos a seguir o caminho contrário à vontade de Deus e começamos a nos associar às pessoas que não seguem o mesmo caminho de nosso Senhor. Por isso, precisamos estar aqui no mesmo caminho de muitas pessoas que seguem o nosso Senhor. Salomão, quando estava aqui na retidão, estava indo tudo bem. Mas ao final aqui da vida, por conta das mulheres, né? Ele fez o que é mal também aos olhos de nosso Senhor. Ele fez mal. E ele começou até a erguer altares aos falsos deuses, né? Então, ou seja, ele já achava que ele tinha um poder que ele não tinha. A sabedoria que ele tinha, que foi infundida propriamente por Deus, ele deixou de lado. E começou a seguir um caminho contrário. Começou a fazer uma carreira solo. E aí que está, meu irmão e minha irmã. Só não aconteceu coisa pior. Por quê? Por conta do seu pai, Davi. Então, meu irmão e minha irmã, não ache que você não precisa das outras pessoas. Mas as outras pessoas que você precisa são as mesmas que estão caminhando na mesma direção que você, seguindo ao nosso Senhor, obedecendo os mandamentos e lutando dia após dia contra o pecado. Agora, quando você acha que já sabe de tudo e não precisa mais de ninguém, aí que está. Você começa a seguir um caminho que você mesmo vem criando, achando que é um caminho que Deus está te direcionando e não é. A exemplo de Salomão aqui,
Você começou muito bem, mas se você não retornar para o caminho do Senhor verdadeiramente, terminará muito mal. Assim a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Não existe carreira solo caminhando com o nosso Senhor. Todos nós, sem exceção, precisamos uns dos outros. Dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã, se você é casado, se você é casada, você precisa do seu esposo. Você precisa da sua esposa. Vocês precisam conversar entre si para tomar decisões ali para o lar. Vocês precisam conversar entre si para educar os filhos da melhor forma. Não existe divisão, achar que só o seu jeito está certo ou achar que só o seu jeito, mulher, está certo, pois não é. Quando começa a haver aqui esse entrave dentro da própria casa, todos da família começam a seguir caminhos contrários uns dos outros, aonde todos têm que caminhar aqui na mesma direção. Então, meu irmão e minha irmã, é a respeito disso que o Senhor vem trazer para mim e para você. Cuidado com os caminhos que você vem seguindo, que é os caminhos que você propriamente vem criando para você, caminhos solos, achando que você já é um super cristão, uma super cristã, que não precisa mais de ninguém, que acha que as pessoas têm que seguir agora a você, ao invés de seguir a palavra e o Senhor. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Pois tem caminhos que não são para nós. Salomão aqui, quando ele se desviou do caminho do Senhor, ele começou a dar ouvido às mulheres. Fez altares aos deuses dessas mulheres e mulheres que ele nem podia se unir a elas. Precisamos das outras pessoas, mas das outras pessoas que seguem o caminho do Senhor. Quando eu me decidi pelo caminho do Senhor, quando ele me converteu, eu permiti que ele me tirasse de muitos lugares. Lugares que eu amava até então, eu achava que eu amava. Mas para seguir o caminho do Senhor, eu tenho que estar caminhando com pessoas que têm o mesmo propósito que o meu. Querer a santidade, querer os reinos do céu. E eu quero. São essas pessoas que você não pode se afastar, meu irmão e minha irmã, pois você precisa delas e elas precisam de você. Você precisa, muitas vezes, dos conselhos delas, assim como elas precisam do teu. Porque quando um está fraquejando, o outro vem com uma palavra, uma direção de Deus. Quando você está fraquejando, Deus colocará um Simão de Cirene para trazer uma palavra até você também. Mas escutar pessoas que não estão no mesmo propósito vai dar BO. Vai cair. Vai se afastar de Deus. E vai achar atrativo as coisas do mundo. E assim como Salomão acabou muito mal, será o mesmo a você e a mim também, se eu tirar os olhos do Senhor, do caminho do Senhor, e começar a direcionar os olhos para as coisas do mundo. Cuidado, meu irmão e minha irmã. E esta palavra também é para mim, primeiramente. Pois quando eu medito aqui, vem a mim primeiramente a palavra. Tomemos muito cuidado. Não existe carreira solo. Não se ache o super cristão, o mais inteligente, o mais sábio. Livro do Provérbios, capítulo 2, versículo 6, nos traz: pois é Deus que dá a sabedoria, o entendimento e o discernimento. Foi assim a Salomão. Em aqui sabedoria, não existiu e nunca existirá alguém com a sabedoria que Salomão teve. Mas, para continuar tendo a sabedoria, a inteligência e o discernimento, precisa estar caminhando com o nosso Senhor. Precisamos das outras pessoas, para que quando meu pé estiver tomando uma direção contrária ao caminho do Senhor, venha alguém e me oriente, me dê um puxão de orelha e fale: cuidado. Aceitar a correção, meu irmão e minha irmã, não é fácil. Ninguém gosta de ser corrigido.
Mas nós, como filhos de Deus, Deus é nosso Pai, Maria é nossa mãe, como filhos obedientes, um filho se deixa se corrigir e fica com a boca calada, apenas reflete, medita e fala, e assume os erros. Eu estou errado, eu estou errada. E volta para os eixos, volta para o caminho. Na carreira solo, muitas vezes você segue orientações que não são de Deus e pega os caminhos contrários ao do Senhor, o caminho do mundo. O nosso caminhar é renunciar a nós a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Precisamos das outras pessoas, mais das outras pessoas aqui, ó. Por isso o Senhor mandou essa palavra hoje. O rei Salomão reinava sobre todo Israel, e estes eram seus principais chefes. Aqui nos traz uma pequena lista, mas de pessoas comprometidas com o mesmo propósito. De pessoas comprometidas com o mesmo propósito. Aqui está, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Tem irmão e tem irmã que está se desviando. Volta. Tem pessoas que estão querendo te conduzir para caminhos contrários. Volta. Cuidado. Satanás, ele é muito aqui astuto, né? Ele se acha astuto. Mas quando estamos firmados com nosso Senhor, ele desmascara toda e qualquer armadilha de Satanás. Não caia. Cuidado, a voz de Satanás ela é muito sedutora, ele usa várias pessoas para ser aqui. Aquele famoso ditado, né? Diabo, quando não vai, manda o secretário. Satanás usa de muitos artifícios para tentar nos seduzir. Mas aqui está, caminhando com nosso Senhor, não seguir carreira solo, mas buscar aqui, quando eu achar que eu estou caindo, buscar orientação dos irmãos que estão também no mesmo propósito que o meu e principalmente do sacerdote. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado, não se desvie. Dentro da casa é união. Um precisa do outro. Reflitamos nesse dia. A palavra está chegando muito forte a muitas pessoas. Reflita com o coração, com a mentalidade aberta. Se deixe corrigir, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.